Bom dia. Então, nós iremos dar início às atividades, né? Nessa semana, a gente vai começar novamente a trabalhar com desenvolvimento ágil de software. A gente vai fazer uma breve revisão. E no fim da semana, a gente vai colocar uma atividade na plataforma Google Class, que eu espero que todos possam estar respondendo. Tá? Não esqueçam que as atividades elas são feitas em duplas e as monitoras estarão enviando os materiais a vocês. Todo e qualquer material estará lá no Google Class. Tá? Então, é, nós estamos trabalhando da seguinte forma: unimos as duas disciplinas em uma, na disciplina de engenharia de software. Nós estamos estudando o desenvolvimento ágil. Na última aula, nós começamos a falar dos métodos ágeis, explicamos um pouquinho como é que funciona as sprints, o Scrum e deixamos para a próxima aula o XP. Então, nós iremos fazer uma breve revisão novamente do desenvolvimento ágil de software e o Scrum, logo após o XP, certo? Então, o que é o desenvolvimento ágil? O desenvolvimento ágil ele surgiu para agilizar os processos existentes no desenvolvimento de um software, ou seja, não há necessidade agora mais no desenvolvimento ágil de fazer todos aqueles processos de software que a gente estudou, como o modelo cascata, como o modelo incremental, o modelo orientado a reuso. Não há necessidade é, da gente detalhar linha por linha, fala por fala, dizer instrução por instrução, função por função do que o sistema vai fazer. Não há necessidade. O objetivo do desenvolvimento ágil é trabalhar com a rapidez, é trabalhar de forma ágil o desenvolvimento do programa, certo? Então, nos dias de hoje, as empresas operam em ambiente global com mudanças rápidas. Então, a empresa ela tem que se adaptar a essa mudança rápida. A empresa ela é, tem que desenvolver algo rápido para o cliente dela, certo? Então, o desenvolvimento ágil, ele trabalha com a rapidez, ele trabalha com a flexibilidade, é a capacidade de resposta, são os princípios das razões desta popularidade, ou seja, o desenvolvimento ágil é flexível, é rápido. Isso é o desenvolvimento ágil. O desenvolvimento ágil de software hoje é adotado mundialmente logo após é, a, o surgimento, né? Logo após é, as dificuldades que as empresas e os grandes empreendimentos de software tiveram, né? Se eu não me engano, foi chamado como um manifesto ágil. O que foi o manifesto ágil? O manifesto ágil reuniu desenvolvedores, reuniu colaboradores, reuniu pessoas que entendiam de software, que entendiam de programa, que entendiam que havia necessidade de agilizar os processos de desenvolvimento de software e os processos dentro de uma empresa. Isso foi o Manifesto Ágil. Tá? Então surgiu um Manifesto Ágil em que reuniu um grupo de pessoas para que é, fizessem padrões, né? Estabelecesse padrões de desenvolvimento, padrões de agilidade dentro de um ambiente de negócio e dentro do desenvolvimento de software, tá? Então, o desenvolvimento ágil ele surgiu a partir desse manifesto ágil, tá? E aí veio com essa ideia, esse manifesto ágil, com essas pessoas que reuniram e documentaram o que era exatamente o desenvolvimento ágil e como deveria funcionar, a rapidez, a flexibilidade, tá? Então, o desenvolvimento ágil surgiu a partir de um manifesto ágil. O que foi esse manifesto ágil? Esse manifesto ágil reuniu um grupo de pessoas em que documentaram, em que descreveram padrões de agilidade que as empresas deveriam adotar, tá? E o que seriam esses padrões? Um desses padrões foi os métodos ágeis. E aqui a gente começa com o Scrum. O que é o Scrum? O Scrum é uma metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos de software. Ou seja, foi aquilo que eu disse em sala de aula, não existe desenvolvimento ágil se a empresa, se o desenvolvedor não trabalhar com um método, tá? Então, o método é como ele vai agir. Então, o Scrum ele é um método de gestão.
Ele é um método de gerenciamento, um método de planejamento de software, certo? Para encerrar, aqui nós temos um esqueminha do Scrum, tá? Nós temos um esquema do Scrum. Como é que funciona esse esquema do Scrum? Certo? Quem trabalha com essa metodologia ágil, ela define um tempo, um intervalo de tempo, chamado de time box. O que é time box? É um intervalo de tempo em que o desenvolvedor, em que o programador, em que aquelas pessoas que estão desenvolvendo o sistema, ele deve programar, ele deve fazer, ele deve desenvolver. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é estabelecer a time box, um tempo que vai durar a produção desse projeto. Pode ser de um mês, de 2 anos, de 1 ano, é o tempo. Definir uma a time box, né? Eles vão dividir esse projeto em sprints. O que seriam essas sprints? Seria um intervalo de tempo para desenvolver alguma funcionalidade, para desenvolver partes do programa, certo? Então, vamos pensar aqui. No Ibutumi, novamente, eles definiram que o Ibutumi, o sistema do Ibutumi que vocês usam hoje, vai ter um tempo de 1 ano para ser desenvolvido. 1 ano para ser desenvolvido, certo? Essa é a time box. Primeiro, ele definiu a primeira sprint. A primeira coisa que ele vai fazer é planejar. A segunda sprint vai ser desenvolver. A quarta sprint, a terceira e quarta sprint vai ser executar, validar e por aí vai, certo? Isso é uma sprint.